Vamos aprender mais a palavra de Deus? Vamos de Bíblia, vamos de instrução, vamos de doutrina. Vamos aprender aqui algo importante para o nosso conhecimento e entendimento da fé cristã. Vem comigo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao versículo 28. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Preste atenção nisso. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados antes cometido à paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste presente século, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Glória a Deus. Fizemos uma leitura aqui, onde nós vamos aprender algo aqui que é revelado de Deus para nós. Onde a gente vai ler e vai ver o que estamos lendo, nos ensinando que Deus manifesta, não é, a sua justiça diante de uma situação onde a justiça de Deus oferece ao homem o perdão para que ele saia da injustiça. Como é que a gente pode entender isso? Deus é justo, tem que julgar o pecado, punir o pecador pela sua transgressão. O pecador tem que receber a pena, tem que receber, não é, a justiça de Deus pelo seu pecado. Deus é justo e não vai, de forma alguma, passar a mão no pecado de ninguém. Todo pecador receberá a punição da sua transgressão. Mas Deus, como justo, querendo salvar o homem, manifestou o amor dele. Ele não perdoa o pecado do homem por perdoar. Ele não passa a mão no pecado do homem. Ele não ignora o pecado do homem. Querendo Deus, novamente, a criatura com ele, mas da forma que a criatura está, não pode ter comunhão com Deus, porque Deus é justo, e a criatura na sua situação natural, realidade da humanidade, está afastada de Deus. O que tem para receber de Deus é o juízo. Mas Deus, amando essa criatura, pela sua grande graça e misericórdia, o amor de Deus é manifesto nesse propósito, para oferecer ao homem o meio dele se justificar. Deus vai punir o pecado. Então, em Cristo, Deus pune o pecado do homem, para poder receber o homem justo e justificado. Vamos aprender isso aqui? A palavra de Deus vai dizer que todos pecaram e estão afastados de Deus. O único meio de ser justificado gratuitamente é pela graça que há em Jesus Cristo, para a redenção do pecado. O favor de Deus para dar ao homem o perdão do pecado é em Jesus. Isso é por meio da fé. O texto vai dizer que Deus propôs a propiciação do pecado do homem em Cristo, pela morte de Cristo, para remir e justificar o pecador, para que só assim, então, o pecador seja recebido por Deus. Deus não vai pegar o pecador e dizer, não, eu perdoo o teu pecado, eu esqueço da tua culpa, eu não lembro mais do teu pecado, eu não me importo com o teu pecado, eu te amo, vem para mim. Assim não. O pecado do homem é justificado, é esquecido, é pago em Cristo. Se não for em Cristo, o homem continua indo a juízo, alvo da ira de Deus, para receber a justiça de Deus pela sua transgressão. O homem só pode ser justificado por Deus em Cristo. O único meio de Deus
justificar o pecador é em Cristo, para o pecador receber a justificação. Sem Jesus, o pecador continua indo a juízo, para a sentença, receber o salário do pecado, que é a morte, a separação eterna de Deus. O Evangelho ele foi revelado para nos trazer essa tão grande manifestação do amor de Deus. O Evangelho foi revelado para nos informar essa graça de Deus. É isso que o Evangelho informa. Essa é a importância de se pregar o Evangelho, para informar toda a humanidade a justiça de Deus, para o homem receber a justificação do seu pecado em Cristo. O Evangelho nos revela a justiça de Deus, para o homem alcançar o perdão de Deus. É por isso que o Evangelho tem que ser pregado. O Evangelho mostra Jesus, mostra o ato de amor, o ato de justiça de Deus em Jesus, punindo o pecado, castigando o pecado do homem em Jesus, para que, pela fé em Jesus, o homem seja livre da culpa do pecado e não receba punição. Todo aquele que crê em Jesus já foi justificado, porque Cristo recebeu o castigo pelo qual o homem merece. E quando eu creio em Jesus, a partir de Jesus, eu já sou justificado. Porque o castigo que Jesus recebeu na cruz do Calvário, a justiça que Deus aplicou em Cristo para punir o pecado, é ortogada em mim quando eu creio em Jesus. Vamos aprender um pouco sobre isso? Esse é o meu papel. Pregar a palavra, instruir, esclarecer, ensinar, levar o conhecimento para o povo. É isso que a igreja precisa. É congregar para isso, para ser informado, instruído e ensinado com a palavra de Deus. Estamos falando de justificação. É um pequeno estudo rápido e breve sobre a justificação. O homem precisa ser justificado. E a justificação do homem não é por esses meios que as religiões apresentam. Tem pessoas aí se flagelando, vivendo penitência, cumprindo isso e aquilo outro, achando que vai ser salvo, achando que vai chegar a Deus, achando que vai ter a sua vida justificada, sendo aceito por Deus, por esses meios que os homens recebem nas religiões, dentro das doutrinas e dos ensinamentos que as religiões dão ao homem. Não. O Evangelho ele revela o único meio do homem encontrar a graça de Deus para a justificação e perdão dos seus pecados. Jesus Cristo ele tomou a forma humana para ser o nosso representante, nos representar diante de Deus. Jesus Cristo assumiu a nossa natureza humana como nosso representante, para, através dele, ele receber o castigo que nos traz a paz. O castigo que nos era devido foi lançado em Cristo. O castigo que era para nós foi Cristo que recebeu, para que através dele fôssemos justificados. Na cruz do Calvário, Jesus recebeu todo o castigo do pecado. Foi derramado sobre ele, para que, através desse ato, Deus em Cristo nos conceda o seu perdão e possamos ter paz com Deus. Através da justiça de Cristo, nós somos justificados por Deus, sendo aceito e recebedor por Deus, justificado e santo e santificado, livre da nossa culpa. A justiça de Cristo imputada em nós para ser aceito por Deus. A partir do momento que nós cremos nele, porque o texto aqui em Romanos vai dizer isso, aonde nós lemos Romanos 3, do 21 ao 28. A gente vai ver isso aqui. Os méritos de Cristo é transferido e imputado no pecador que se arrepende. E aí Deus recebe esse pecador. E aí Deus ortoga o mérito de Cristo nele para a justificação. Quando Deus olha para o pecador em Cristo, não há mais condenação. O pecador em Jesus, não há mais condenação. Agora, em Jesus, através de Jesus, Deus ortoga em nós, transfere para nós a justiça de Cristo, que ele assumiu
a natureza humana para ser o representante, para ser o salvador entre os homens, para receber todo o castigo que o homem merece. Em mim, a minha maldição, as minhas transgressões, o castigo e a condenação do inferno que eu merecia receber, por quê? Já fui justificado. Porque a partir do momento que eu criei em Jesus, tudo que era para eu receber, Cristo recebeu por mim. E pelos méritos de Cristo, pela justiça de Cristo, eu sou beneficiado. Eu sou justificado pela justiça de Cristo. Eu sou salvo, porque Cristo já recebeu o castigo do pecado para me salvar. Então nós precisamos entender isso, meus irmãos. Nós precisamos conhecer essa verdade. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João 5:24. Jesus vai dizer, quem crê nele não é condenado, mas passou da morte para a vida. Tem a vida eterna, não entrará em condenação. Lá em João 3:18, Jesus vai dizer, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. João 3:36 vai dizer, quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. A ira é o castigo, é o juízo, é a condenação, justamente porque Deus não tomará o culpado por inocente. Ele é um justo juiz. Se o homem não se converter, não se arrepender e não buscar em Cristo o perdão de Deus, ele vai sofrer o juízo de Deus. Porque Deus só vai receber o pecador em Cristo. O único meio do homem ser livre e perdoado dos seus pecados é em Cristo. Como é bom a gente entender isso. Como é bom a gente compreender o que o Evangelho revela. Bom dia! Como é bom a gente receber a revelação de Deus em Cristo no Evangelho. Então, a partir daí, meus irmãos, a gente tem que ter essa compreensão, a gente tem que ter esse entendimento, a gente tem que compreender essa realidade. Em Jesus, nós somos livres do juízo de Deus. Eis aí a importância porque precisamos de Jesus. Eis aí a maior e a grande necessidade da humanidade. Ouvir a mensagem do Evangelho. Porque é a mensagem do Evangelho que nos traz essa informação. Que nos revela a graça de Deus, o meio de justificação, o mérito de Cristo, não é? É transferido e imputado em nós, quando nós cremos nele, para justificação, para salvação. Nós precisamos crer em Jesus. A palavra de Deus vai dizer, Romanos 5, olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 5, do versículo 8 ao 11. Escute o que diz a palavra de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos, seremos livres da ira. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos levou a alcançar a reconciliação com o Pai, nos levou à paz com Deus, nos tirou do juízo de Deus, nos trouxe justificação, para que em Jesus, por Jesus, nós sejamos recebidos por Deus, livre da culpa, justificado do meu pecado, não é pelas obras que eu faço. Gálatas 2,16.
Ninguém será salvo pelas obras. Somos salvos pela fé em Jesus.